Olá amigo, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma vez fazer este vídeo aqui num local lindo, maravilhoso que é esse recanto aqui onde eu estou. E hoje nós iremos dar prosseguimento aos selos. No vídeo passado nós falamos sobre os 7 selos, o livro do Apocalipse, e o Cordeiro foi digno de abrir o selo. E hoje nós iremos falar sobre 4 selos que o Cordeiro tomou da mão do Criador, da mão daquele que está sentado no trono, do próprio Deus. E antes de nós iniciarmos o nosso assunto, eu peço a vocês que deixe o seu like, se inscreva no canal. Você que está aí no Instagram, assista, compartilhe. No Facebook também, estamos no Facebook, que você também compartilhe para que outras pessoas possam também ter acesso a este vídeo e possa também ter o conhecimento um pouco sobre o Apocalipse. Vamos iniciar aqui agora sobre o selo, o primeiro, segundo, terceiro, quarto selo do Apocalipse. O livrinho que o Cordeiro tomou da mão daquele que está sentado, na mão do próprio Deus. O Cordeiro, ele abre o primeiro selo. E no primeiro selo, vem falando aqui no primeiro selo, no capítulo 6 do livro do Apocalipse, no versículo 1, 2, principalmente no versículo 2, dizendo assim: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Meus queridos amigos, o que significa esse cavalo branco, com seu cavaleiro, com a coroa, com um arco, saiu para vencer? Se você for lá no livro de Zacarias, no capítulo 4, você vai se deparar também com cavalos. Cavalos e cavaleiros significa mensageiro no Apocalipse e em toda a Bíblia. Porque o Apocalipse, João partiu do conhecido para o desconhecido. O conhecido é que João já tinha lido o livro de Ezequiel. E Ezequiel falava lá de cavalos vermelhos. E João viu o livrinho viu. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo, ele vê o cavalo branco, diferente lá de Zacarias. Mas esse cavalo branco representa o Evangelho primitivo, o Evangelho apostólico. A igreja do ano 31 até o ano 100. Então, ou seja, Jesus fez parte desta igreja. A igreja primitiva é o primeiro cavalo. Branco, por que branco? É pureza. A pureza do Evangelho. E esse Evangelho, ele foi vencedor na época de Jesus e os discípulos. E o segundo cavalo, abriu-se outro anjo, e abriu-se o Cordeiro, ele abriu o segundo selo. E saiu outro cavalo vermelho. E o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Meus queridos amigos, esse cavalo vermelho no Apocalipse, simboliza o que? Guerra ou sangue. Após um período do Evangelho próspero, no ano 100 até o ano 300, teve uma era de grande perseguição, onde o Império Romano, ele perseguiu os cristãos, e muitos cristãos foram mortos por causa do testemunho de Jesus Cristo. Então esse cavalo vermelho representa a perseguição do Império Romano contra os cristãos do século 100 ao século 3, onde a espada foi usada para que pudesse barrar o Evangelho puro de Jesus Cristo. E no terceiro selo, abriu o terceiro selo, vi o terceiro dizendo: Vem.
Então eis que vi um cavalo preto e o seu cavaleiro, com uma balança na mão, e ouvi uma voz do meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e nem o vinho. Esse cavalo preto, o que simboliza? O preto, na profecia, simboliza escuridão espiritual. Do ano 300 até o ano 558, depois de Cristo, da era cristã, depois de Cristo, o evangelho, ele foi misturado. O evangelho ele foi manchado por doutrinas pagãs, onde o Estado romano ele foi oficializado com a igreja. A igreja passou a ser oficial do Estado do Império Romano. Cessou a perseguição, em contrapartidas que entrou muitas doutrinas pagãs para o evangelho. E é por isso que esse cavalo representa uma escuridão espiritual nesse período de 300 até o ano 538. Um ano onde que houve a união do Estado romano com o cristianismo. Quando Constantino, em 312, ele oficializa, né, a igreja cristã como uma igreja oficial do império. Então a igreja ganha poder. Em contrapartida, a igreja começa a se corromper com os costumes do Estado, do Império Romano. Aí representa o cavalo negro dessa profecia. E o que significa azeite? Azeite e também o azeite e o vinho. Não significa o azeite e o vinho. O azeite simboliza o quê? A palavra, o Espírito Santo. E o vinho representa também a palavra de Deus. Então, ou seja, a palavra de Deus, apesar da escuridão espiritual, a palavra de Deus ainda iria ser mantida. A palavra de Deus iria continuar sendo pregada e sem alteração. Então, esse é o período negro, porém, mas a palavra de Deus foi preservada. Preservou a pureza da palavra e do Espírito Santo nesse período. O quarto cavalo, quando abriu, o cordeiro abriu o quarto selo, olhei eis que um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte e o Inferno, e estava seguindo, e foi-lhe dar autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O que representa esse cavalo amarelo? Esse cavalo representa um período triste da história cristã, do período de 538 até 1798, onde o evangelho puro se tornou um evangelho de morte. Então, ou seja, a própria igreja ela passou agora a perseguir os cristãos e a martirizar. E com isso, os castigos vieram para nesse período. Então houve peste, a peste bubônica, houve guerras, e houve a perseguição da igreja. A igreja perseguiu os cristãos na época, né? Então esse período foi um período de muito sofrimento, muita morte. Foi um período de 538 até 1798, quando cessa agora o poder da igreja nesse período. Quando o general Berthier marcha para Roma, sai da França, né, a capital da França, e marcha para Roma, onde prende o Papa Pio VI. O Papa é trazido para a França, é preso, e todo o poder da igreja romana, as terras da igreja, as igrejas foram todas confiscadas pelo Estado, o Estado francês, né? E na figura do Napoleão Bonaparte. Então, nesse período, que representa o quarto cavalo, simboliza o quarto cavalo amarelo, simboliza a morte, né? Sofrimento. E nesse período, foi um período onde mais morreu cristãos, onde mais a igreja perseguiu os cristãos e martirizou aqueles que iam de encontro à sua doutrina, né?
onde perdurou por séculos a Inquisição contra os cristãos, contra alguns grupos que não estavam de acordo com a própria Igreja Romana na época. Meus irmãos, esses são o período, né, dos 4 selos do Apocalipse. Que Deus abençoe, que Deus continue conosco, nos fortalecendo e confiando plenamente no Cordeiro. O Cordeiro, na mão do Cordeiro está o livro, está o destino de toda a humanidade. Que Deus nos abençoe. Até lá.